Meu amigo palmeirense, você tá ansioso pra ver o Andréas Pereira com a camisa do Verdão? Você não vê a hora desse cara estrear pra tentar mudar o patamar da equipe? Então preste atenção aqui nesse vídeo, que eu vou trazer pra vocês uma análise que vai justificar cada vez mais essa expectativa que você criou em relação a esse novo reforço. Números que comprovam o porquê que Andréas Pereira tem tudo pra fazer história com a camisa do Palmeiras e fazer com que agora, o técnico Abel Ferreira não tenha mais desculpas para fazer com que o Palmeiras melhore de rendimento. Então fique aqui comigo neste vídeo, no canal do Facincani, que você sabe, hein? Tem apoio desses caras aqui, da Start, para você ter aquele seu palpite campeão. Sabe aquele palpite vencedor? Sabe aquela brincadeira com os amigos? Agora ficou séria. Comece com o pé direito. Vem aqui conhecer a Start, que eu tenho certeza que a hora que você fizer a sua fezinha no Palmeiras, o seu palpite vai dar muito certo com esses caras. Palmeiras e Inter estão te esperando por aqui. Palmeiras e River Plate, confia nessa sequência do Verdão na Libertadores? Então vem aqui na Start, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora! Meus amigos ligados aqui comigo no canal do Facincani, eu quero muito que vocês deixem o like aqui nesse vídeo e principalmente se inscrevam aqui no canal se você não está inscrito. Seja sempre muito bem-vindo e me acompanhe aqui também na minha rede social no @Felipe_Facincani para cada vez mais ficar muito bem informado com as informações do Palmeiras. Porque esse vídeo aqui vai trazer para vocês uma série de estatísticas e uma avaliação precisa, cirúrgica, de uma mudança que a gente espera que categoricamente aconteça no Palmeiras com a chegada desse cara, Andréas Pereira. Um Palmeiras que pode subir abruptamente o seu patamar e pode definitivamente ajeitar a última engrenagem que faltava para dar a liga necessária taticamente, tecnicamente, coletivamente, individualmente a este Palmeiras que na temporada tem vivido alguns altos e baixos, principalmente quando a gente considera as avaliações e os jogos do Palmeiras, desempenho em partidas de menor expressão, com aquelas partidas que de fato mudam o semblante de uma temporada. Os jogos grandes, os confrontos diretos, os grandes mata-matas que infelizmente Palmeiras acabou ficando pelo caminho em Campeonato Paulista e Copa do Brasil, especificamente para o grande rival o Corinthians, que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, mas nessas ocasiões o Palmeiras não tinha este reforço chamado Andréas Pereira. Por que então que eu estou tão convicto de que esta chegada vai mudar o Verdão? Eu vou trazer um comparativo desta que para mim é a grande posição, que é o homem de articulação no meio-campo, que é o cara que o Palmeiras mais precisa ter em termos de inteligência, o cara que vai ser o maestro, o condutor de meio-campo, e dentro dessa análise, dessa comparação com esses dois nomes que jogaram ou jogam pelo Palmeiras hoje e projetando o que o Andréas vai trazer de evolução para dar ao técnico Abel Ferreira agora a certeza para que não haja mais desculpas em termos de desempenho. Agora, Abel, é com você. O cara tá aí para ser aproveitado. E é justamente disso aqui neste vídeo que eu vou falar, que eu quero muito a sua atenção, para que você hype este conteúdo, para que, claro, você deixe esse like, mas que tenha muita certeza e agora embasamento nos seus comentários, porque vão ser vários vídeos a partir de agora que eu vou fazer também nesta toada, para que a gente fale com mais propriedade do Palmeiras e você tenha muito mais para cobrar daqui para frente ou então comemorar
se o desempenho do Verdão de fato der essa melhora significativa ou se não acontecer, como eu disse, você fazer os seus questionamentos com muito mais informações, tá certo? Então, fique aqui comigo no canal do Facincani, que vocês sabem, antes da gente ir pra análise, presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse escudo do Palmeiras aqui, ó? Tá vendo esse copo térmico aqui do Palmeiras? Você encontra aqui na Golcase e com promoção especial nesta terça-feira, dia 9. É só você usar o cupom Facincani que tem um desconto acima do desconto. Então esse copo aqui, ó, que aquela empresa americana cobra os tubos da cara, mais de R$300 para você ter um copo térmico em que você vai colocar a sua bebida aqui e ela vai ficar gelada, trincando por várias e várias horas. Aqui na Golcase você vai pagar um preço absurdamente acessível e o melhor de tudo, personaliza do jeito que você quiser e que tem várias logomarcas do Palmeiras, vários designs para deixar o seu copo ainda mais bonito e claro, para você curtir muito aquele final de semana junto com o Verdão, tá certo? Então, ó, passe aqui na Golcase para ter esses copos, ou então, principalmente, as garrafas térmicas, como essa aqui que é a Fresh, que é maravilhosa, de 1 litro, para você levar pro trabalho, pra academia, personaliza do jeito que você quiser, também com vários designs do Verdão, ou então essa aqui, ó, que é a garrafa Life, que é maravilhosa, de mais de 1,5 litro, tudo isso com base de silicone, ó, para que, ó, você não tenha aquele atrito pra ficar riscando o seu copão. Aqui, ó, esse tem canudo, você coloca mate, você coloca a bebida que você quiser, leva pra praia, pra piscina. Esse aqui do Verdão bonitão com o meu nome, você coloca o seu nome também. Ou então as capinhas de celulares da Golcase que são maravilhosas. Essa aqui, ó, no modelo da camisa atual do Verdão. Essa aqui de 93, que inclusive, ó, tem carregador magnético, comprando uma capinha já leva outra, fica menos de R$25 uma capinha, tudo isso nesta terça-feira aqui no cupom Facincani na Golcase. Passe lá e não se arrependa desses presentes, se presenteie porque a Golcase, ó, além de tudo, produtos oficiais licenciados do Palmeiras para ajudar a pagar o salário desse Andréas Pereira que vem jogar bola pra caramba aqui no Palmeiras. Andréas Pereira vem chegar no Palmeiras para mudar o patamar do time. E sabe como e o porquê disso tudo? É a partir de agora aqui nesta tela que eu vou colocar para vocês. Uma análise de diversos números do Andréas em comparação com Richard Rios, que era o dono na posição, para muita gente unânime no meio-campo do Palmeiras, que fez muita diferença no Mundial de Clubes, e o cara que está agora que, na minha visão, não consegue ter essa produção até pelas características. Então, vejam isso, olhem só, a começar com aquele que era o antigo nome vendido por altos valores ao Benfica, o Richard Rios colombiano da seleção. Eu só vou colocar números das últimas 3 temporadas dele no Palmeiras, junto com o Guarani, né, porque ele somou isso a 2 temporadas, temporada passada e atual no Palmeiras, antes da chegada ao Benfica, para vocês prestarem atenção no que ele fez com a camisa do Verdão em termos de números. Primeiro os números, depois a avaliação de posicionamento e a explicação teórica barra prática do que aconteceu. Farei a mesma coisa com Lucas Evangelista e também, obviamente, com Andréas Pereira. E tudo isso, vocês sabem que a partir de agora, vocês podem ver aí, ó, neste QR Code que está na tela, porque eu me baseio nos números do SofaScore, que é o melhor aplicativo para que você tenha em tempo real todos os placares de todos os jogos do mundo. Você não perde nenhum torneio. Se você é um aficionado, um doente por futebol como eu sou, então, meu amigo, ó, é no SofaScore que você tem que acompanhar, porque além dos resultados, das escalações, das estatísticas, você tem vários outros números que vão embasar os seus argumentos e como eu faço. SofaScore é o aplicativo oficial dos principais especialistas de futebol do planeta. Vários clubes, vários scouts, vários treinadores usam o SofaScore para se basear nessas avaliações de temporada e é óbvio que eu também uso o SofaScore como a minha base. Então, prestem atenção em quem é o Richard Rios, tá certo? O Richard Rios no Palmeiras foi um cara de 142 jogos, tá bom? Contando também a primeira temporada com o Guarani.
11 assistências e 13 gols marcados, tá bom? Então as últimas 3 temporadas do Richard Rios, antes de contar os números do Benfica atualmente. Ele fez 24 participações em gols com o Palmeiras e numa média de 0,16 por partida. Ou seja, tá bom? 0,16 diz o seguinte, que o Richard Rios precisava de 6 jogos em média para participar de um gol, seja dando um passe ou então o Richard Rios fazendo um gol em favor do Palmeiras. Aí tem o Lucas Evangelista, que tem 135 jogos, contando as últimas 3 temporadas, essa atual com o Palmeiras e as últimas com o Bragantino, tá bom? De 15 assistências e 9 gols marcados no total e também 24 participações em gols. Só que ele, por ter 0,17 na média, ele precisa de um pouquinho menos de jogos para fazer um gol, ou seja, cerca aí de 0,8, aliás 5,8, que dá quase 6 jogos. É praticamente a mesma média do Richard Rios. E aí a gente pega Andréas Pereira, o que ele fez nas últimas temporadas lá no Fulham. Foram 119 partidas disputadas com a equipe inglesa, 19 assistências e 10 gols marcados, 29 participações em gols, média de 0,24 e com isso precisando de 4 jogos, praticamente 2 a menos do que o Lucas Evangelista e o Richard Rios. Mas o que isso significa na prática em termos de Palmeiras, além desses números? Primeiro, o Lucas Evangelista e o Richard Rios são menos efetivos nessa participação em relação ao Andréas Pereira, que é um cara muito mais proativo a fazer com que o Palmeiras decida jogos. Palmeiras que tem um problema gravíssimo, que é na eficiência. Então o Andréas Pereira ajuda a resolver, porque quanto mais tempo ele está em campo, mais vezes o Palmeiras consegue chegar ao gol com menos tempo de necessidade, tá certo? E aí a justificativa disso está justamente aqui, ó, nesses números importantes. Vamos pegar as participações e a movimentação, por exemplo, do Richard Rios nos principais torneios, nos últimos jogos que ele participou com o Palmeiras antes da ida dele para a equipe do Benfica. Eu vou começar com a participação dele no Campeonato Brasileiro. Vejam só, com todos esses números que vocês encontram aí no SofaScore, baixa o aplicativo aí nesse QR Code para você não perder nada disso, até para você vir aqui na live e a gente poder ter um conteúdo legal para discutir. Vejam só como que o Richard Rios, nesses pontinhos mais vermelhos, ele participava ativamente do jogo. Era um cara que caía muito nesse lado direito do campo, pisava de certa forma na área, mas numa região do campo muito concentrada nesse lado direito, que era onde o Palmeiras jogava, com ele tentando se aproximar do Estevão. Era um Palmeiras que tinha esse lado direito de dependência e, portanto, era um time que atacava pouco pela esquerda e chegava muito pouco na área, e a gente viu isso nessa instabilidade no Campeonato Brasileiro. Se a gente passa, por exemplo, para a Libertadores, veja que a movimentação dele não muda muita coisa. Um cara que busca um pouco mais o jogo, trazendo mais o lado direito do campo e na armação de jogadas um pouco longe da grande área, que é onde um atleta hoje nesse nível precisa se desenvolver. Então isso, Campeonato Brasileiro / Libertadores da América. Só que olha a mudança de pensamento e o porquê que o Richard Rios foi um cara tão importante no Mundial de Clubes. Vejam a circulação do Richard Rios nesses principais jogos da competição. Olha como o Richard Rios no Mundial de Clubes, ele estava muito mais próximo da grande área e como que o Richard Rios no Mundial de Clubes foi uma figura muito mais decisiva para a equipe do Palmeiras. Olha só a participação dele nessa região do meio-campo e pisando um pouco mais na área, ou seja, se tornando um jogador mais decisivo. Né? Um jogador justamente dentro daquele padrão que o Palmeiras espera, que é um meia que faça a criação do jogo e que também ajude a tirar o Palmeiras dessa ineficiência ofensiva. Um cara que vai ser uma alternativa aos 2 atacantes, ou que era naquela ocasião ao Estevão, ao Vitor Roque, e fazia com que o ataque do Palmeiras fluísse mais um pouco, e que era o chamado camisa 10 que eu falava nas minhas lives. Quer ver? Aí a gente passa para a comparação atual do Lucas Evangelista. Vejam só os números do Lucas Evangelista no Campeonato Brasileiro. Olha só onde ele se concentra. Muito
dentro ali próximo daquela região intermediária do jogo. Um pouco mais para a esquerda, trazendo também pela direita, muito concentrado ali próximo do grande círculo do campo e que faz com que o jogador seja burocrático. Não é um jogador que vá pisar na área, que vá levar o Palmeiras para ser uma alternativa de armação de jogadas. É um Palmeiras que depende muito de outros atletas, mas que não gera nele aquele chamado elemento surpresa, aquele fator que vai fazer o time crescer de padrão. Então olha só como ele pisa pouco na área e pouco ajuda o Palmeiras até essa participação ofensivo, que hoje é fundamental. Aí a gente traz os números dele para Libertadores. Olha como menos ainda o Lucas Evangelista trabalha, né, com esse ritmo de jogo, com mais posse de bola, com mais criação. Olha só como praticamente não existe movimentação do Lucas Evangelista na grande área do adversário, o que é hoje fundamental. Veja só que tá praticamente vazio, são pouquinhos pontos amarelos, ou seja, um jogador que se concentra muito nesse toquinho no meio campo que não vai gerar muita coisa em favor do jogo do Palmeiras. Se a gente pega então o Mundial de Clubes, em que ele jogou pouco, menos ainda, olha só a ineficiência do Lucas Evangelista nos poucos minutos que teve em campo, um Palmeiras que não teve nele essa participação criativa que se esperava, até porque era a função que ele fazia muitas vezes no Bragantino. Então presta atenção como o Palmeiras perde dinâmica, ele perde profundidade. E aí, para encerrar, vem a justificativa de quem é o Andréas Pereira nessa situação toda. Eu vou comparar, infelizmente, porque o Andréas Pereira só teve mais minutagem recente na Premier League, olhem só o mapa de calor do Andréas Pereira. Ok, ele se concentra também no lado direito do campo e vai ser uma válvula muito importante para trabalhar junto com o Kelvin, para poder trabalhar, sei lá, com o Maurício, com o Felipe Anderson, com os caras que estiverem nesse lado mais agudo, direito de ataque do Palmeiras, mas principalmente vejam que já há mais pontinhos vermelhos próximo daquela região da entrada da grande área e dentro da grande área. Ou seja, além de ser um jogador que vai conduzir, e olhe só como também há mais equilíbrio de movimentação dele nos dois lados do campo, naquele lado de armação, ali próximo ao último passe, tanto esquerda como direita. É um cara que consegue trabalhar muito bem nas duas frentes. Pode ser um meia pela esquerda, pode ser um meia pela direita, mas principalmente como segundo volante. Olha só como ele se concentra mais, né, com essa bolinha vermelha ali no meio-campo, mas também circulando por várias áreas. Mas em especial, olha só como já existe, né, esse mapinha de calor mais próximo dentro da grande área, ou seja, um jogador que chega para ser uma opção de finalização. É um Palmeiras que precisa ter mais gente na área, mais gente para povoar esse setor adversário da defesa, porque quanto mais pessoas, quanto mais atletas você tem por ali, mais oportunidades para numa bola espirrada, num cruzamento, numa jogada trabalhada, o Palmeiras ter de alguém para chegar para a finalização. Então essa característica do Andréas, e isso se justifica lá atrás com essas 29 participações em gols nas últimas 3 temporadas, é o que faz o Palmeiras ter em Andréas Pereira a chegada de um cara para mudar o semblante desse meio-campo e a característica dessa equipe em relação aos adversários. Então, prestaram atenção em como o Andréas Pereira chega para dar mais pulmão a esse Palmeiras, para o Palmeiras ganhar mais uma força motriz nesse meio-campo, uma força de imposição física, uma força técnica na criação, um cara para pensar o jogo, para ser o chamado ritmista e o que é fundamental, aquele box to box, o cara que vai pisar de uma área a outra para ser, quem sabe, um quarto cara a finalizar, um quinto cara a finalizar quando o Palmeiras precisa, também com gols e assistências. Então, toda essa justificativa dos números que vocês acompanharam pela SofaScore tem muito a ver com esse tamanho, com essa característica, com a chegada de um jogador que, em hipótese alguma, pode subir montanha. O André chegou para ser titular do Palmeiras e para mostrar agora para o técnico Abel Ferreira que ele pode e deve fazer o Palmeiras jogar com a mentalidade mais ofensiva. Obviamente, sem perder a compactação, o equilíbrio no meio-campo, a proteção à zaga, a proteção às subidas dos laterais, como o Piquerez, que vai ter com quem dialogar, e principalmente o Kelvin ou o Giai, mas muito mais o Kelvin pela natureza dele no lado direito. Mas é um Palmeiras que tem muito mais propensão a reter a bola e saber o que fazer com ela, a ter muito mais eficiência com essa chegada do Andréas e que justifica que o Palmeiras trouxe um jogador muito mais pronto que o Richard Rios, muito melhor inclusive do que o Lucas Evangelista e que tem total
total condição de se jogar esse nível de futebol no Palmeiras e estar, obviamente, numa próxima Copa do Mundo, mas acima de tudo, o que interessa para o torcedor ter um jogador que vá mudar o semblante da equipe e, por que não, alavancar o Palmeiras para essas duas conquistas que ele tanto sonha no segundo semestre. Campeonato Brasileiro, a Libertadores e por que não ter uma terceira via? Porque se o Palmeiras vencer a Libertadores, ele volta a disputar o Mundial de Clubes. E aí, curtiram esse conteúdo através de SofaScore? Então, se inscreva aqui no canal do Facincani, dê o like aqui nesse vídeo, que também tem apoio desses caras aqui, que são muito importantes. A Get Up no Pacaembu, a melhor academia de São Paulo, em que você personaliza o seu treino, marca o seu horário para treinar, não tem encheção de saco, não é uma academia lotada, 5 alunos por hora, você tem nutricionista, você tem personal trainer à sua disposição todo o treino e, claro, uma aparelhagem para deixar você com o melhor shape do mundo, tá certo? Passem aqui que tem condições especiais através do Instagram da Get Up, sou Get Up SP, e obviamente falando que veio do canal do Facincani, lógico que você tem desconto especial na sua matrícula. Valeu, galera!